Muito bem, meus amados, nós retornamos, né? Voltamos aqui com a nossa aula e eu quero compartilhar com vocês aqui a projeção de onde nós paramos na nossa última aula, né? Falando sobre os dons espirituais. Já falamos dos dons ministeriais, né? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? E agora vamos continuar falando a respeito dos dons espirituais, que Paulo, ele enumera quando escreve aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 até o verso de número 10, né? É importante nós frisarmos que essa lista, ela não pretende ser exaustiva, né? Então, segundo eu acredito, não estão relacionados aqui todos os dons espirituais, né? Alguém vai dizer assim, olha, quais são os dons espirituais? Alguém vai dizer, olha, os dons espirituais são 9. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, maravilhas, profecia, discernir espíritos, línguas e interpretação, não é? Mas, amados, eu acredito que existem outros, tá? Existem outros dons e nós vamos ver que, mesmo Paulo falando disso em outras porções, né? Ele vai citar outros dons que não estão inseridos aqui, né? E que são dons espirituais. É importante discernir, né? Diferenciar que dons naturais e habilidades não são dons espirituais. Dons espirituais são dons dados pelo Espírito Santo, certo? Aqueles que foram regenerados, aqueles que foram nascidos de novo, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, né? E o Espírito de Deus assim o faz para que a igreja ela seja uma igreja madura, certo? Para que haja o fortalecimento, a edificação da igreja, não é? Para que o cristão ele alcance a estatura de varão perfeito, que ele se assemelhe a Cristo no seu caráter, né? E que ele passe a viver segundo os mandamentos de Deus e a ordenança de Deus. Para que isso ocorra, nós precisamos do auxílio de Deus, do auxílio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que capacita a igreja, cada um de nós, né? Nós já falamos disso, e é importante repetir, cada crente no corpo de Cristo, ele pode ter um dom espiritual, ele deve ter um dom espiritual, e ele deve ser capaz de contribuir com alguma coisa, né? É óbvio, uns mais do que os outros, né? Nós vemos lá na parábola dos 10 talentos, né? Há um que recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1, né? Mas todos eles receberam na medida da fé, na medida da sua capacidade, tá certo? E, falando sobre os dons espirituais, Paulo começa falando, né, a respeito de que há uma multiplicidade de dons, né? A igreja, ela possui muitas pessoas, há muitos membros nesse corpo, cada um contribui ou participa de uma forma distinta, certo? Cada um tem a sua importância, mas a todos que receberam um dom, este dom foi dado pelo Espírito de Deus, né? É o Espírito, que é um só, é que faz e opera tudo isso em todos, né? E Paulo aqui começa a citar, então, né, a palavra de sabedoria e a palavra da ciência. Eu já ouvi muitas definições em relação a essas duas coisas, e algumas definições bastante confusas, inclusive, né? Eu acredito, meus amados, que o que Paulo está querendo dizer aqui é algo muito mais simples e muito mais próximo daquilo que nós já sabemos, né? Ora, sabedoria é diferente de conhecimento, né? Em algumas traduções aqui vai traduzir palavra de ciência para palavra de conhecimento, né? Sabedoria e conhecimento são coisas distintas. Pode ser que haja alguém com pouco conhecimento, mas seja alguém sábia. E o inverso também é verdadeiro. Pode ser que exista alguém com muito conhecimento, mas não seja uma pessoa sábia, entende? Porque a sabedoria, ela está relacionada com a vivência, com a prática, com a resolução de problemas, né? A sabedoria, ela está relacionada com saber discernir
o jeito certo de agir em cada situação, não é? Saber dizer a palavra certa no tempo oportuno, ou agir de maneira adequada diante de determinada situação, não é? Então, o homem sábio é aquele que sabe se portar, né? O homem sábio é aquele que tem uma resposta prática para a vida. E a palavra de sabedoria, este dom espiritual, não é? Aquela habilidade ou aquela capacidade que alguém tem, não é? De dar um conselho tal como esse. Uma palavra de sabedoria, não é? Uma palavra que, no momento de dificuldade, sabe discernir a situação e dar o norte, e dar um bom conselho, e dar a direção, não é? A alguém que não sabe como agir. A palavra de sabedoria, a palavra que demonstra uma atitude sábia, não é? No modo de instruir, no modo de aconselhar, no modo de encorajar. E Paulo está dizendo para nós que é o Espírito que dá isso. Esta palavra de sabedoria, né? Esta palavra capaz de discernir, de certa forma, situações e comportamentos, é chamado de palavra de sabedoria. Por outro lado, a palavra do conhecimento ou a palavra da ciência é aquele dom espiritual dada a alguém que necessita, né, ou que precisa, ou que está ao seu encargo, o trabalho de orientar, não é? Por quê? Porque conhecimento envolve uma questão intelectual, né? É o conhecer, ter ciência é conhecer alguma coisa, não é? É saber alguma coisa, é ter posse daquilo que o Senhor tem revelado a nós através da sua palavra, né? E uma palavra que demonstra conhecimento é uma palavra de alguém que tem uma experiência com o Senhor, né? Que tem uma experiência com Jesus e que conhece de fato, que está próximo, né? E que está falando a respeito das verdades espirituais, né? De forma muito própria, né? Deus dá este talento, Deus dá este dom através do seu Espírito, né? De modo que alguém possa, ao ler a palavra, discernir, né? Situações que são complexas e que são de difícil entendimento e que possa trazer ciência, que possa trazer conhecimento, né? Daquelas coisas que muitas vezes são mal compreendidas, né? Ou que não são compreendidas com tanta clareza, né? Quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus que dá. A um, ele dá a palavra de sabedoria, a capacidade de discernir e de, em situações difíceis, mostrar a direção, mostrar o caminho, né? Abrir os olhos de alguém que não compreende, né? É a palavra de alguém que é sábio e que demonstra essa sabedoria, né? A palavra da ciência é aquele que transmite conhecimento, é aquele que esclarece, é aquele que traz ao conhecimento, né? A palavra de Deus e a revelação de Deus. A um, Deus dá a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, Deus dá a fé, não é? Que fé é essa? É a fé salvífica necessária a todos os crentes, não é? Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui de uma fé diferente, não é? Nós vamos ver que todos que estão na igreja e que confessam a Cristo como Senhor, como Salvador, não é? Detém a fé salvífica, não é? Aquela fé necessária para a salvação, não é? Porque nós aprendemos através da palavra que a salvação se alcança através da fé. Salvação é pela graça, é um dom de Deus, mas que o homem alcança pela fé, né? Essa fé que Paulo está falando aqui é um nível de fé diferente, e nós podemos observar isso, não é, amados? Existem realmente pessoas que possuem esta fé, né? Esta fé que é diferente, né? Esta fé que ela pode ser mensurada de uma forma distinta. Existem pessoas com essa fé. Nós temos contato com pessoas
que se portam de maneira diferente com base nessa fé que tem, né? E o Senhor é este quem dá. Então, veja, a fé não é algo que é do ser humano, a fé é algo que Deus dá. Então, essa capacidade de confiança, né? Esta capacidade de se entregar, de fato, a Cristo, né? De enfrentar toda e qualquer situação, né? De demonstrar esta segurança e esta certeza, e não importa o que aconteça, ainda que as circunstâncias da vida do ser humano, né? Do cristão, elas sejam as piores possíveis, existem as pessoas que possuem esse nível de fé, não é? Capaz de, mesmo diante da calamidade, manter a serenidade, não é? E a capacidade de crer, de acreditar que as coisas podem acontecer diferente, que as coisas podem acontecer de uma outra forma, né? E que, de certa forma, amados, estes são aqueles que ministram fé ao coração das outras pessoas, não é? Que servem como testemunhas de Deus, né? E que, de fato, mostram as coisas acontecendo, né? E que não deixa dúvida que é por causa da fé que as coisas acontecem. Então, Deus tem dotado alguém, né? Algumas pessoas com esta fé, né? Com esta fé diferente daquela fé salvífica, mas a fé de alguém que realmente colocada em prática, faz as coisas acontecer, né? Esse nível de fé é algo que Deus dá e não é realmente todo mundo que tem, não é? Há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, não é? Veja aqui que dons de curar está no plural, não é? Não é o dom de curar, mas os dons de curar, porque nós compreendemos e entendemos que existem uma série de enfermidades, né? Existem uma série de doenças, né? Existem uma série de coisas, né? De patologias que precisam de cura. E o Senhor é que dá estes dons de cura, né? Talvez, amados, nós temos a ideia, né, de que existe uma pessoa, né, que recebe esse dom, né, essa capacidade, e que só ele pode realmente realizar isso. Mas veja que, independente do dom, independente dessa pessoa carismática, né, a Bíblia fala a respeito da oração da fé, que é feita pelo ancião, pelo presbítero, pelo pastor da igreja, né? Quando Tiago escreve lá dizendo assim, olha, se alguém se encontra enfermo, que este alguém vá até o presbítero da igreja, né? Alguém que seja idôneo, alguém que seja confiável, né? Alguém que esteja habilitado e capacitado através da unção e da oração da fé, curar os enfermos, né? Quem é que dá esta capacidade para realizar isso, né? É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que dá à igreja os dons de curar, né? Independente daquela pessoa, né? Carismática, né? Que tem aquela capacidade que, de repente, é comum, né? Nas suas orações, na sua intercessão, na sua ministração sobre outras pessoas, nós vemos depois os testemunhos, né? Daqueles que tiveram doenças ou enfermidades, né? Que foram curadas ou que desapareceram, né? Embora muita gente não creia na atualidade destes dons, né? Vão dizer, olha, alguns ainda preservam, outros não, né? Eu, particularmente, amados, acredito no poder do Espírito Santo de Deus hoje, né? Não há nenhum indício nas Sagradas Escrituras que esses dons cessaram, né? Que tudo isso que nós vemos no relato nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, cessariam com a morte do último apóstolo, né? Eu não vejo menção disso em lugar nenhum. E é por isso que eu creio ainda hoje que Deus pode realizar, que Deus pode fazer, que o Espírito Santo de Deus ainda dá à igreja, visando o aperfeiçoamento da igreja, estes dons, né? O dom da fé, o dom da cura, não é? E a operação de
maravilhas, né? Maravilhas é diferente de curas, né? A operação de alguém faz, uma operação, uma manifestação de Deus, né, que é incomum, né? A realização de um evento, né, de uma operação, de um ato que esteja fora daquilo que é comum, daquilo que é cotidiano, né? Embora isso seja mais raro de vermos, né? Eu creio que Deus pode fazer, né? Deus pode operar isso ainda hoje, né? Coisas extraordinárias através de certas pessoas, né? Através da oração, através da intercessão, através do pedido, né? Coisas que, para os olhos comuns, sejam impossíveis de acontecer, né? Mas nós cremos que, através da intercessão, através da oração, né? Através da contínua busca de Deus, Deus pode realizar coisas extraordinárias, que de outra forma não poderia acontecer, né? E o Espírito Santo distribui isso para a igreja também, né? A profecia, né? Já falamos disso, né? Alguns vão dizer que o profeta, como no Antigo Testamento, a atividade do profeta, ela se encerrou. Jesus mesmo fala sobre isso. Olha, os profetas foram até João Batista. O que existe agora, não é? É o dom da profecia, não é? E aquele que muitas vezes é chamado de profeta é aquele que tem essa habilidade, esse dom, não é? Profecia é uma mensagem que vem direto de Deus para alguém, não é? E este dom de profecia está relacionado com os dons de fala, está relacionados com o dom de pronunciar, não é? Como eu disse no bloco anterior, um profeta ou a profecia é todo aquele anúncio da palavra de Deus, é um arauto de Deus que fala em nome de Deus, né? Alguns vão dizer que esta profecia ela é simples e puramente a pregação do evangelho, a pregação da palavra de Deus, né? A capacidade de anunciar aquilo que o Espírito Santo de Deus já revelou através das Escrituras a outras pessoas, né? Isso é correto? É correto. Isso está certo, né? No entanto, existem outros que acreditam que ainda haja hoje a capacidade, não é? Alguém possa ser capacitado ou possa receber um dom, isso pode acontecer uma única vez na sua vida, ou isso pode acontecer com uma certa recorrência, né? Através de uma vida de oração, através de uma vida de consagração, que alguém receba uma mensagem direta de Deus, né? Exclusiva de Deus, né? Para uma outra pessoa. Algo que alguém está buscando, algo que alguém está passando, e é algo particular. Professor, isso pode acontecer na sua concepção, não é? Olha, amado, eu acredito que pode, tá? Eu acredito que pode. Embora seja necessário nós tomarmos muito cuidado com isso, tá? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela já está revelada. O cânon está completo. Não existe nada mais a ser acrescentado. Então, se alguém fala em nome de Deus, alguém deve falar de acordo com aquilo que está revelado nas Escrituras, tá certo? Isso não pode contradizer aquilo que está escrito nas Escrituras. E veja bem, eu acredito que durante a mensagem, a pregação, né, enquanto alguém anuncia a mensagem do Evangelho e da palavra de Deus, alguém pode falar algo, né, que está no oculto, no secreto, algo que só aquele que está ouvindo e passando por um problema sabe, certo? E o que é isso? Como que eu entendo isso, né? É uma palavra de Deus. Deus está dando uma palavra ali, através do pregador, através da mensagem, né? Àquele que necessita de uma mensagem, né? Eu creio nisso, meu amado, e eu creio que Deus ainda pode realizar estas coisas, né? Por que talvez nós não vemos isso, né, hoje com muita frequência, né? Talvez porque houve em um momento que cessou a busca pelos dons, e isso deve ser encorajado sempre, né? E o outro motivo, né, é por causa dos excessos, é por causa do abuso, né? Muitas vezes
dos dons espirituais. E, às vezes, os dons espirituais, eles caem no descrédito, tá certo? É por isso que Paulo, ele cita aqui um outro dom muito importante, não é? O dom de discernir os espíritos. E ele usa esse dom aqui, se você notar, junto com o dom de profecia, né? Há um profecia e há outro o dom de discernir o espírito, né? De discernir o espírito daquele que fala em nome de Deus, né? Será que este realmente é um arauto de Deus? Será que este é realmente alguém que fala em nome de Deus? Então, se há profecia, é necessário que haja discernimento de espírito, né? Se há alguém falando em nome de Deus, é necessário que haja alguém capaz de discernir, né, se aquela palavra é autêntica, é verdadeira, é genuína, se ela procede realmente de Deus, né? Há outro, a variedade de línguas e há outro, a interpretação de línguas, né? O que seria essa variedade de línguas, né? Também é um ponto controverso, né? É difícil falar disso em um curso livre como esse, o da FATEC, porque nós vamos ter pessoas de diversas denominações e é preciso que nós tomemos cuidado com isso, né? Então, alguém vai entender que essa variedade de línguas, estas línguas, são línguas humanas, são línguas, idiomas outros, né? E que foi necessário isso durante a igreja primitiva, porque havia gente de todas as nacionalidades, né? E aquele evento do Pentecostes, na descida do Espírito de Deus, né, fez com que pessoas de diversas nações ouvissem o anúncio do Evangelho na sua própria língua, né? E com base num evento que foi único, como a descida do Espírito Santo de Deus, alguém interpreta a língua, né, como línguas humanas, né? Paulo vai falar lá quando ele escreve aos Coríntios também, falando a respeito do amor, ele vai dizer que, ele deixa claro que existem línguas humanas e existem línguas dos anjos, né? E com base nisso também, outros vão dizer que essa variedade de línguas são línguas que não se pode conhecer de outra forma, a não ser através da interpretação do Espírito Santo de Deus, né? São línguas desconhecidas, são línguas estranhas, não só aquele que fala, né? Mas também a todos os homens na Terra, porque são línguas que não são conhecidas por nenhum humano, né? Por isso que a interpretação de línguas é importante. Paulo vai falar disso em outro momento, dizendo que se há línguas na igreja, é necessário que haja interpretação, né? E aqui, seja qual for, né? Se alguém fala em língua, seja uma língua conhecida de outros povos, ou que seja uma língua desconhecida, seja a língua dos anjos, para que as pessoas ali, né, que se deparam com uma linguagem estranha, entendam aquilo que é dito, é necessário que haja a interpretação das línguas, né? Então, são estes os dons que Paulo cita aqui, como eu disse ainda há pouco, né? É possível que existam outros. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, o dom da fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, as profecias, a outro, o discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Seguindo aqui, Paulo ainda falando a respeito disso, ele vai dizer assim, olha, acompanhem comigo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, né? O dom aqui de serviço, que sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, se é exortar, se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, se é ser um ministro, se é ser um pastor, se é dirigir a igreja, que exerça com zelo, com cuidado, com amor. Se é mostrar misericórdia, que o faça com
alegria. Então, citamos aqui os dons espirituais, que são os tradicionais, lá que são muito falados, muito conhecidos, como os dons espirituais. Nós vemos aqui Paulo falando a respeito de outros dons, que não aqueles, né? Incluindo aqui o serviço, né? O dom de servir a igreja, né? O dom da diaconia, do trabalho, né? Executado e necessário para a manutenção da igreja, né? O trabalho do ensino, que é o trabalho do pastor, que é o trabalho dos seus auxiliares, né, dos presbíteros, o encorajamento, né, o aconselhamento, que é aqui dar ânimo, ou exortar, ou consolar, né, ou animar, isso também é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. A contribuição, né, aquele que contribui, aquele que ajuda financeiramente, né, aquele que faz isso e faz de forma generosa, né? Por quê? Porque isso também é um dom, esta generosidade que contribui com a igreja, né? Que deliberadamente contribui com aquilo que é necessário para a manutenção da obra, né? Para o crescimento do reino de Deus, né? Para que nós façamos isso, nós já vimos, inclusive nesse curso, é necessário de recursos. E a fonte primeira, né, de aquisição de recursos é a contribuição, né? Existem realmente pessoas com um dom diferenciado, né, de contribuir. Exercer liderança, né, que é o que nós estamos falando, né, de um trabalho de gestão, um trabalho de liderança mesmo de pessoas, né, que está envolvida sempre com grupos pequenos, ou a própria direção e gestão dos negócios da igreja, não é? É necessário que haja pessoas habilitadas e capacitadas com isso. E a misericórdia, né? Existem pessoas com o dom de misericórdia, né? Que socorre as pessoas no momento de dificuldade, né? Que ajuda, que encoraja também, né? Isso também é um dom de Deus. Olha só Pedro falando. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus, como mordomos, como aquele que detém a chave da despensa do seu Senhor, né? Cada um faça isso, cada um seja um bom dispenseiro. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, né? Se o dom de alguém é falar, né? É um dom de fala, que faça isso segundo a palavra de Deus, com base na palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para tudo sempre. Amém, né? Então nós vemos aqui este dom de administrar, né? Esse dom da liderança, da gestão, né? A igreja precisa também, né? Desta gestão, desta liderança, né? E é necessário que este alguém seja capacitado por Deus para fazer isso, segundo o poder que Deus dá. Ora, ninguém pode estar à frente de um trabalho, de uma congregação, de um grupo de pessoas, né? Ninguém, por mais habilidoso que seja, né? Por mais capacitado que seja, por mais estudo que tenha, alguém não terá êxito no seu trabalho de liderança na igreja se ele não fizer isso segundo o poder de Deus, segundo a capacitação do Espírito Santo de Deus. E nós vamos falar disso no nosso próximo bloco, certo? Ainda no Novo Testamento se mencionam ofícios, né? Diácono, ancião, ou presbítero, ou bispo, né? Esses aqui são ofícios. O diácono é aquele que serve na igreja, né? O ancião, presbítero, é aquele que está a cargo do ensino, né? Seja então, nada impede que esse diácono tenha, né, os dons de fala, de ensino também, de evangelismo, como nós vemos lá no Novo Testamento, ainda no Atos dos Apóstolos, aqueles que foram chamados como diáconos, né, serviram como evangelistas na igreja, né? E os anciãos, os presbíteros ou bispo, né? Aqui há uma distinção entre presbítero e bispo, né? O presbítero está mais próximo
do ancião, né? O presbítero é o ancião da igreja, é aquele que é maduro, é aquele que já na sua caminhada adquiriu bastante conhecimento, enquanto o bispo é aquele que é designado para uma tarefa, não é? É o episcopo, é aquele que é enviado com uma tarefa, né? Com um encargo, né? Então, aqui o bispo está mais relacionado ao cargo que recebe do que à sua condição. Enquanto o presbítero, né? Eles têm mais, né? Falando disso lá no Antigo Testamento, tá? É claro que hoje nós temos os cargos, os ofícios, que não levam em consideração essa nomenclatura, né? Houve uma hierarquia na igreja, não há nada errado com isso, mas lá no Novo Testamento, né, na igreja antiga, o presbítero era o ancião, era este homem maduro, né, na igreja, e que, portanto, é capacitado para o ensino, para o encorajamento, né? É alguém idôneo na igreja, que tem respeito dos seus membros e que, portanto, tem a condição para liderar, para pastorear, né? Para ensinar. Enquanto o bispo é alguém que é encarregado de um serviço. O registro da igreja primitiva foi preservado por Deus como um exemplo para nós seguirmos sobre a estrutura da igreja. Esses ofícios também devem funcionar na igreja hoje, né? Então, hoje, nós temos aí outros ofícios que foram acrescidos e que são necessários para a manutenção e o andamento da igreja, tá certo? E, por hora, nós ficamos por aqui, né? Nós retornamos no nosso próximo bloco, falando a respeito da unção, não é? Unção para liderar. Então, eu aguardo você dentro de instantes, tá certo? Até lá!